Querido amigo, eu tenho conversado com alguém a seu respeito. Essa pessoa se importa com você e muito. Eu acho que você ainda não o conhece, mas eu estou conhecendo de perto e quanto mais convivo com ele, mais sinto que ele realmente me entende. Ele é bem popular. De fato, 2,2 bilhões de pessoas no mundo o chamam de melhor amigo. Mas nem mesmo 7 bilhões de pessoas seriam suficientes, pois ele quer um relacionamento com você. Não se preocupe, ele é 100% verdadeiro e na realidade é a mais confiável e fiel pessoa que eu conheço. Para você entender, eu mesmo dividi os meus mais profundos sofrimentos e fracassos com essa pessoa. Ele me ajudou a passar por todas essas coisas e me fazer uma pessoa mais forte. E eu sei que ele fará o mesmo por você. Mesmo quando você passar pelos momentos mais difíceis e sombrios da sua vida, ele estará bem perto, pronto para te dar a paz e conforto. Ele não é apenas um amigo como outro qualquer. Ele criou o mundo, morreu e voltou à vida. E fez isso por você, mais do que qualquer outro ser humano poderia fazer. Mas se você apenas pedir, eu não quero ser insistente. Essa pessoa sabe que o amor verdadeiro não se impõe ou se pode forçar. E assim, nós temos uma escolha. Se você me buscar de todo o coração, me encontrará. Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um culto. Bem-vindo à sua casa. Nós estamos no 4º culto do mês da família. Eu tenho certeza que você e a sua família estão sendo tremendamente abençoados. E eu quero te perguntar uma coisa. Você está participando dos nossos cultos familiares? A gente tem mandado toda semana um textinho com versículos e pontos para você sentar com a sua família, ter um tempo de oração, de meditação na palavra. Então, se você ainda não está participando, manda uma mensagem para nós, deixa a gente saber que você quer fazer parte disso também, para que a sua família seja ainda mais abençoada, tá bom? E agora eu quero convidar você que está aí assistindo a gente, antes de qualquer coisa, já manda o link do nosso culto para as pessoas que você quer que participe desse tempo com você, mesmo não estando na mesma casa, para que elas sejam tão abençoadas quanto você e a sua família. Então corre lá no WhatsApp, eu não sei mais onde que dá para mandar, vocês aí que são mais tecnológicos sabem, manda para todo mundo. Quanto mais pessoas receberem essa palavra, mais famílias serão abençoadas e transformadas. Não esquece, você que está assistindo aí pela nossa plataforma, durante todo o culto, você vai poder clicar nos botõezinhos das ações, fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, contar para nós o que está acontecendo na sua vida, pedir orações das dificuldades que você está passando, ou pela sua família, e enfim, nós estamos aqui para sustentar e suportar vocês. Você também que está assistindo pelo YouTube, não deixe de praticar essas ações. Durante todo o culto, a gente vai estar conversando com você no chat. Então, vai ter lá os dados bancários. A gente vai estar conversando, sabendo se você está visitando online a nossa igreja. Se você quer aceitar Jesus, e nós vamos conversar com você para que você também seja parte dessa casa. Amém? Se junta aí com a sua família, vamos orar um pouquinho para que Deus venha sobre as nossas casas, venha sobre esse momento e seja um tempo incrível. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, com um coração ligado ao Teu. Nós queremos e pedimos, Espírito Santo, vem e faz a Tua obra. Nós te louvamos por um mês tão abençoado, um mês que o Senhor separou para que nós falássemos específico, Senhor, para as famílias, para pais, para filhos, para maridos, esposas. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo possa moldar as nossas vidas e as nossas famílias serem transformadas, para que a gente possa impactar os lugares onde nós estamos, a cidade onde nós estamos. Em nome de Jesus,
recebe a nossa adoração, o nosso louvor e fala conosco, nos ensina e nos transforma cada dia mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Fogo em teus olhos, consigo enxergar o amor furioso mais gentil, o amor furioso mais gentil. E quando me envolve, o mar se acalma. Me surpreendes com tua paz, me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna, amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão entrego as tuas palavras de vida eterna. Com fogo em teus olhos consigo enxergar o amor furioso mais gentil, o amor furioso mais gentil. Quando me envolve, o mar se acalma. Me surpreendes com tua paz, me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna, amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão entrego as tuas palavras de vida eterna. Se eu subir aos altos céus, no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês alguns versículos que está lá em Mateus 6, dos versículos 31 até o 33. Fala assim o texto: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas já faladas serão acrescentadas a vocês. Eu acredito que você já tenha lido o contexto desses versículos que a gente leu aqui. E Jesus, ele está falando de situações da vida, as quais ele queria mudar a cultura das pessoas. Ele queria que as pessoas, e ele quer que a gente também comece a pensar como a cultura do reino de Deus, a cultura do reino dos céus. E talvez a cultura que foi incutida na sua mente e na minha mente, ela é de ansiedade, ela é de preocupação, é daquelas que ficam pensando o que eu vou comer amanhã, como é que eu vou pagar minhas contas, o que eu vou fazer, como é o futuro, como vai ser o dia de amanhã. E Jesus, ele quer levar a gente a um padrão mais elevado, ao padrão mais elevado, que é a cultura do reino de Deus. E ele está nos chamando nesses versículos para isso. E a cultura do reino de Deus, a gente precisa se preocupar, entre aspas, com apenas uma coisa, que é buscar o reino de Deus. Um pouco, não sei como a gente fala, fica um círculo, né? A gente precisa da cultura no reino de Deus, então a gente busca o reino de Deus, e Jesus quer que a gente tenha essa cultura, e é só essa preocupação que a gente tem que ter. E Deus, ele sabe o que a gente precisa, porque ele é pai, né? Vocês que são pais aí, que estão nos assistindo, vocês são provedores, vocês suprem a necessidade da família de vocês. E Deus, como o pai, melhor pai que existe, ele provê e ele supre a família dele. Então, ele não desampara os seus filhos, ele não desampara as pessoas que confiam e que têm incutida na mente a cultura do reino dele, de que ele provê e que ele supre. A matemática do reino de Deus, essa cultura, a matemática da cultura do reino de Deus, ela ela é muito diferente da matemática que nós aprendemos. Subtração, soma, divisão e multiplicação não bate com a matemática do reino de Deus. Quando nós damos, talvez a gente receba, talvez não, mas Deus, a única coisa que ele quer da gente é que a gente confie, e buscando o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos aprender a confiar, e assim como ele, nós vamos entender que nós também precisamos suprir e prover na vida das pessoas. Deus está chamando a minha vida e a sua vida para suprir e prover pessoas que têm precisado. Ele quer usar a mim e a você para que ninguém passe necessidade, para que todas as pessoas sejam assistidas. Nós, nesse tempo de pandemia, temos buscado ajudar muitas pessoas, muitas famílias. Nós temos levantado alimentos, feito cestas básicas e levado e distribuído para as pessoas, porque nós queremos prover e suprir para aquelas pessoas, para as famílias que estão precisando. Então, eu quero te convidar nesse momento a ter o seu coração, a sua mente, a sua cultura transformada pela cultura do reino de Deus, e que você faça a sua oferta, entregue a sua oferta, o seu dízimo, com alegria, com gratidão, provendo e suprindo a igreja, para que a igreja possa prover e suprir na vida das pessoas, e assim a gente vai agradar o coração de Deus. Assim ele vai se alegrar com as nossas vidas, com aquilo que nós temos feito, porque nós temos entendido a generosidade do coração do Pai, e filhos que entendem o coração do Pai agem conforme aprendem. Em nome de Jesus, faça isso com muita alegria. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou em ti, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caia em tua graça, recaia de novo em tuas mãos, recaia em tua graça, recaia de novo em tuas mãos, recaia em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, eu recaio, caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Caia em tua graça, para sempre, caio de novo em tuas mãos. Que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Oh, se prendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se prendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar.
só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, não precise sair. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Maranata, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Vem, Jesus! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer por meus pecados.
mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vida está. Aleluia, aleluia. Graça e paz, Igreja Metodista, Pastor Bruno, família, enfim. Que alegria para mim poder estar compartilhando com vocês um texto bíblico e espero que abençoe muito a vida de vocês. Quero compartilhar com vocês Lucas 15, versículo 11 ao versículo 32. Estamos no mês do Dia dos Pais. Quero mandar um forte abraço a todos os papais. E ainda que essa mensagem ecoe nesse túnel do tempo chamado YouTube, um grande beijo a todos os pais, ainda que você assista isso em setembro, outubro, novembro. Todo dia é dia de pai, todo dia é dia de mãe, todo dia é dia de família. Lucas 15, versículo 11 ao 32 diz assim: Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: é que seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai de amor e bondade, muito obrigado por esse privilégio
de poder compartilhar esse texto tão conhecido nesse mês tão especial, para uma igreja tão especial. Obrigado, que eu seja sábio nas minhas palavras. Usa-me por graça e misericórdia. Amém, amém e amém. Gente, só para termos uma noção a respeito do contexto dessa história, é importante a gente ler como esse capítulo se inicia. Olhem só, nós lemos a partir do versículo 11, mas eu quero ler agora com vocês o versículo 1 e 2 de Lucas 15. Olhem só, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, se pudéssemos ver a cena desses versículos pintados num quadro, seria mais ou menos o seguinte: Jesus dentro de uma casa comendo com publicanos e pecadores, e os fariseus na porta ou na janela vendo essa cena pelo lado de fora. Essa é a cena. Tentem, por favor, imaginar essa cena. Pecadores e publicanos almoçando ou jantando com Jesus, e os fariseus, os religiosos meio que na porta, na janela, só de olho. Ou seja, os religiosos estavam vendo a comunhão acontecer entre Jesus e os piores daquela sociedade dentro de uma casa, mas se recusavam a entrar para ficarem junto com eles. Foi exatamente nesse momento onde Jesus ele percebeu um clima estranho, o que estava rolando, e ele decidiu então contar uma parábola fragmentada em 3 histórias. Alguns pregadores falam de 3 parábolas, mas não é isso. É uma parábola com 3 fragmentos. A primeira história de Lucas 15 que ele contou foi a respeito de uma ovelha que sabia instintivamente que estava perdida fora da casa, mas por conta do cuidado do pastor em procurá-la e achá-la, ele a encontrou e a levou para dentro de casa. A segunda história que Jesus contou foi a respeito de uma moeda que não sabia que estava perdida dentro de casa, mas por conta do cuidado da dona da casa em procurar e achar essa moeda perdida, ela a encontrou e celebrou o fato de ter achado. Logo após Jesus contar essas 2 histórias a respeito de uma ovelha que sabia que estava perdida fora e de uma moeda que não sabia que estava perdida dentro, ele, enfim, conta a terceira história, altamente conectada com essas 2 que eu acabei de dizer, da ovelha e da dracma. Por isso que nós não podemos achar que são 3 parábolas. É uma parábola com 3 fragmentos. E, basicamente, essa terceira história dizia o seguinte, dizia que havia 2 irmãos que moravam juntos com o pai. Um certo dia, o filho mais novo chegou para o pai e pediu herança. Agora, um detalhe. Essa história deve ter soado de maneira tão esquisita para os que estavam ouvindo, porque na cultura oriental, nunca um filho mais velho se dirigiria assim ao pai, quanto mais o caçula. Até porque pai naquela sociedade era a figura central de uma família. Só para a gente ter noção, dentro desse contexto oriental, se um filho falasse desse jeito com o pai tinha direito de expulsá-lo da casa sem herança alguma. E pior, se desejassem, os moradores daquela aldeia tinham o direito de apedrejá-lo. Em outras palavras, quando o filho mais novo pediu a herança para aquele pai, no nosso português do dia a dia, seria algo como: pai, eu quero que você morra. Como que pode pedir herança de alguém que está vivo? A frase era essa: pai, eu quero que você morra. Se ouvir isso no século 21 já seria difícil, e é difícil, imagine no século 1. Esse é um primeiro detalhe. Segundo detalhe que eu encontro aqui nesse texto é que o pai repartiu a herança para os 2. Olhem só, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Ou seja, pelo fato do filho mais velho ter aceito também a herança,
indiretamente ele também estava desejando a morte do pai. E cá entre nós, no caso desse pai que tinha 2 filhos, 2/3 ficariam com o filho mais velho e 1/3 ficaria com o filho mais novo. Em resumo, para ambos os filhos, o pai vivo ou morto estava tendo o mesmo valor. Qual valor? Nada. A diferença é que um foi sincero com os seus sentimentos e o outro não. Essa história, então, não se tratava apenas de um filho que se perdeu, mas de ambos que estavam perdidos, porém um dentro de casa e o outro na vida louca fora de casa. Enfim, o tempo passou e enquanto o filho mais velho tinha perdido toda a relação saudável dentro da casa junto com o pai, o mais novo colocou o pé na jaca e ocorreu exatamente isso. Olhem só. O filho mais novo foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi com o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu fiz questão de ler novamente, só para reforçar que esse rapaz, ele de fato saiu daquele estado lastimável que se encontrava, pegou a rota de volta para casa e finalmente reencontrou o pai no mesmo lugar, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento, com o mesmo carinho, com o mesmo abraço, com o mesmo beijo. Ou seja, esse filho mais novo compreendeu na dor o que nós nunca podemos nos esquecer, que nunca existirá liberdade fora dos limites do pai. Nunca existirá liberdade fora dos limites do pai. Agora, infelizmente, muitos pregadores param de pregar esse texto exatamente aqui, no momento em que o filho mais novo volta para a casa do pai. É de fato um final hollywoodiano. Mas por que eles não vão até o fim? Eles não vão até o fim porque numa primeira leitura, ir até o fim dessa história é quase que um fim de uma novela mexicana. É um fim meio sem pé, sem cabeça. Olhem só. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Só um parênteses aqui, olhem que doido isso. Foi ele que tinha matado o pai no coração, foi ele que tinha matado o pai no seu coração, pegando 2/3 da herança, e agora é ele que se sente como escravo. Olhem só a figura de pai que o mais velho criou, a figura do pai como de um senhor de escravo. Uma certa vez, A.W. Tozer, ele escreveu que a maneira como pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Fecha parênteses. Olhem só, acompanhem.
Vê se não parece fim de novela mexicana, com todo respeito aos mexicanos. Olhem só, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, é assim que a história acaba. Por isso que de maneira cômica eu digo que acabou essa história sem pé sem cabeça. A história termina com o pai dentro de casa com o filho mais novo e os funcionários celebrando uma festa, e o filho mais velho na porta não querendo entrar e o pai convidando. É assim que acaba essa história. Não tem jeito mais estranho de terminar uma história. Mas cá entre nós, essa cena, ela parece não ter nexo se a gente olhar de maneira micro, mas se a gente olhar de maneira macro, no texto todo, lá em Lucas 15, versículo 1 e 2, olhem só: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olhem só, a história da ovelha então, a história da ovelha que estava fora da casa, mas sabendo que estava perdida, representava o filho mais novo, os pecadores e os publicanos, enquanto que a história da dracma, que estava dentro da casa, mas não sabendo que estava perdida, representava o filho mais velho, fariseus e mestres que teimavam em não entrar para não terem comunhão com Jesus. Ambos filhos alienados, ambos filhos vivendo para si mesmos, ambos filhos que representam egoísmo e egocentrismo. A diferença é que o mais novo era um pecador sincero com os seus sentimentos, enquanto o mais velho era um religioso mergulhado em sua hipocrisia. Essa história não é apenas de um filho que estava perdido, mas é a história de um pai amoroso que desejava salvar seus dois filhos. Quer perdido dentro ou fora, ele estava disposto a fazê-los entrar na festa que ele mesmo estava disposto a dar. Que pai é esse? O nosso Deus. Um pai que ama os judeus que seguem a tradição de Israel, mas também um pai que ama os gentios sem tradição. Mas que acima de tudo, de fato, um pai que ama pessoas de coração arrependido. Uma certa vez, o teólogo Rodrigo Silva escreveu: Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Minha oração para hoje é que possamos compreender no mínimo duas coisas: que por mais gracioso e eterno que seja o amor dele para conosco, ele sempre respeitará o nosso livre-arbítrio e esperará o nosso passo em direção a ele. Por mais ilimitado que seja o amor de Deus, ele procura encontrar em nós um respeito aos limites que ele mesmo estabelece, nunca nos forçando a estar num lugar onde não desejamos estar. Segundo, é que seja lá qual for a referência paterna que nós já experimentamos na vida, sem dúvida alguma, Deus sempre vai superar nossas expectativas, até porque ele de fato nos ama acima dos nossos acertos ou erros, e nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor dele para conosco. Eu termino esse sermão olhando para a minha história. Meu pai, com apenas 57 anos, faleceu, isso há 2 anos atrás, e eu posso fazer uma homenagem aqui a ele, de que ele nunca me forçou para entrar dentro da casa, ainda que muitas vezes eu, como filho, não fiz o que deveria ter feito, mas ele sempre semeou algo no meu coração, e de fato hoje eu me sinto uma flecha. Alguns anos atrás eu percebo que meu pai se esforçou muito. A Bíblia vem dizer que os filhos são flechas, né? Nas mãos dos pais, e eu sei que meu pai se esforçou muito para que eu tivesse firme nos caminhos do Senhor. Mas se esforçar é uma coisa, forçar, ir contra aquilo que desejo, não, isso ele nunca fez.
Eu quero falar com você, papai e mamãe, que talvez está enfrentando uma dificuldade, a dificuldade de ver teu filho talvez fora da igreja, perdido fora, como aquela ovelha, mas também você pode ter o teu filho perdido dentro, como aquela dracma. Ei, acredite, Deus ama a sua família, Deus ama a sua história, Deus ama os seus filhos. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer nessa pandemia é ter o controle de tudo, a não ser uma coisa só, controlar o nosso foco. A gente perdeu o controle de tudo nessa pandemia, mas de um controle nós podemos ter, ou um controle nós podemos ter, que é o controle do nosso foco. O controle de continuar abençoando os nossos filhos, o controle de continuar lançando sobre eles palavras de bênçãos. Essa é a minha oração. É a minha oração que possamos, como pais, irmãos, filhos, amigos, possamos ter o perfil desse pai que está na varanda esperando o perdido, que uma hora vai voltar, mas também está na porta da festa convidando o filho mais velho a entrar. Talvez você esteja na igreja, mas a igreja não está mais em você. Talvez você até saiu da igreja, mas o Pai continua te amando. Santo Agostinho, se eu não me engano, fez um paralelo muito interessante com esse texto, dizendo que nós não temos nem débitos e também não temos créditos com Deus. O filho mais novo preparou todo um discurso tentando dizer: pai, eu tenho débitos contigo, trata-me como dos seus empregados. Não, o pai nem deu bola. O filho mais velho tentou um discurso dos créditos. Não, eu estou há tantos anos aqui. O pai disse: não, também não rola isso. Porque a relação de Deus para com a gente não é uma relação de crédito nem de débito. Ele nos ama. Simples assim. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai de amor e bondade, obrigado por poder compartilhar esse texto bíblico com os teus filhos e filhas. Espero que eles possam, e eu também, que todos nós possamos nos sentir amados pelo Senhor, ainda com os nossos débitos, ainda com os nossos achismos de créditos. Essa relação não existe contigo. O Senhor nos ama e o Senhor deseja que aprendamos que nunca existirá liberdade fora dos seus limites. Que não possamos aprender isso na dor, mas que possamos aprender isso através de um texto como esse. Amém. Se você deseja aceitar Jesus ou voltar para Ele, você que está perdido dentro ou perdido fora, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Que Deus abençoe a Igreja Metodista, que Deus abençoe o pastor Bruno e toda a sua família. Forte abraço. Espero em Deus que, passando toda essa pandemia, possamos estar juntos. Um beijo no coração. Valeu. Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança.
Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram um preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego.